lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou. A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Hoje, 24 de março do ano 2025. Aqui pela manhã, algo que Deus traz ao meu coração. Porque Ele diz: aquele que me busca, me encontra, e serei achado de vós. Aqui meditando, aproveitando o momento que andamos em espírito e em verdade, porque do alto dos céus o Senhor se inclina para a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Aquele que anda na santidade e procura estar no pensamento de Deus. Oh, aleluias! O Senhor me trouxe ao coração nessa manhã, amada igreja, a passagem de Jacó, quando ele encontrou os anjos, e ali houve uma batalha, porque estava prestes dele retornar ao encontro com seu irmão Esaú, porque Jesus tinha sempre ouvido ele pedir em suas orações. Quando ele enganou, usurpou o seu irmão Esaú com um prato de lentilha, porque ele aproveitou a fraqueza do irmão dele, porque enquanto Jacó cuidava das ovelhas, Esaú ia para a caçada, e ele chegou cansado, faminto, e ali quando ele se deparou naquele prato, ele pediu aquele alimento. Sabe, igreja, o inimigo ele observa as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Aí onde é que nós caímos? Porque a Bíblia relata que ele está ao derredor, rugindo para nos tragar. Assim, naquele momento, Jacó, porque Jacó significa usurpador, e ele aproveitou uma oportunidade da primogenitude, porque eram irmãos gêmeos. A Bíblia diz que antes deles nascerem, eles já brigavam, lutavam dentro do ventre da tua mãe. Então, Esaú ali viu aquele prato de lentilha, aonde teve fome, necessidade, desejo de saciar aquilo que ele mais precisava e mais necessitava. Tome cuidado, igreja, de você expressar a sua vontade, o seu desejo. É aí onde o inimigo vai te trazer o prato de lentilha, o manjar. E se você não tiver no manuseio apto, como a palavra diz, que nós temos que estar aprovado diante de Deus, aí nós caímos, igreja. Há uma facilidade de você e tanto eu de cair nessa armadilha. E assim aconteceu quando Esaú pediu aquele prato, que estava faminto. Jacó disse: eu dou, mas eu preciso de algo. Então Esaú, naquela ansiedade, como muitos andam, ansioso, diga o que você quer que eu faça, diga que eu vou te dar, eu te darei. E falou: eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção, que ele tinha recebido de Deus. E assim
Diante daquela dificuldade, que cada dia ele estava mais angustiado e precisando de algo para saciar a sua fome, ele simplesmente não obteve o que significava o que Deus tinha dado para ele. Ele dispensou naturalmente, como muitos hoje têm o dom de ministrar, dom de várias atitudes para ser feito na obra de Deus. Ele simplesmente fica distraído, não valoriza aquilo que Deus deu para ele no mundo espiritual. Ele fica no mundo carnal, vive na matéria. E aí ele aceitou, concordou, vendeu a bênção dele. Passou, transferiu. Para quem? Para Jacó. E assim Jacó, naquela esperteza, ele fez a troca. E assim foi concedido. O que era de Esaú passou para Jacó. Sabe, igreja, o que é lutar com Deus por algo que precisamos e necessitamos? Lutar, igreja, é você dobrar o seu joelho, ou você sentar, ficar num cantinho, tranquilo, na paz, viajando no oceano do Espírito, no seu leito, no seu quarto. Não importa a forma que você vai estar. O que importa é que o Senhor vai ser chamado a atenção. E aí você vai partir para uma batalha espiritual com Deus, no joelho, na oração, igreja. Isso é lutar com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou desde o entardecer até o amanhecer. Às vezes, igreja, existe uma necessidade nós manter uma perseverança, ter uma resiliência em manter o seu contato em sintonia com Deus, em oração, em consagração, para que o Senhor seja chamado a atenção, porque a oração é a fé, é a convicção de que você vai ser achado graça da parte de Deus, e será uma convicção do desejo do seu coração. Isso é a luta que você tem que fazer, como Daniel fez, igreja. 21 dias numa batalha, onde a Bíblia diz que foi chamado, solicitado o arcanjo Miguel para que pudesse intervir, porque a batalha estava grande. Os anjos que foram designados primeiro estavam sendo resistidos por Satanás. Nós não devemos desistir da luta com Deus, igreja, daquilo que queremos. O que você tanto deseja? Uma luta pelo filho do vício? Uma luta pelo casamento? Uma luta de um trabalho melhor? Ou talvez você está desempregado? Uma luta por uma enfermidade? Quantas lutas, igreja, nós nos deparamos na nossa caminhada? Muitas coisas têm tentado tirar nós da presença de Deus. Aleluia. Saricanta, Maiacanta, Xalamacai, Labachui, Lamanaia. Seja mesmo um perseverante, um lutador com Deus. Mostrar para o inimigo que você não é fraco. Mostrar para o inimigo que você tem algo que Deus te deu, que é a fé sobrenatural, igreja. Faça com que Deus dê um brilho para que o inimigo veja que tem algo em você que incomoda ele, porque é mais fácil ele desistir do que você, igreja. E assim foi com Jacó. Jacó tinha feito um voto com Deus. Quando ele teve um sonho que o anjo trouxe para ele, que é uma comunicação que Deus tinha com ele, havia uma escada. Nessa escada ele subia de degrau em degrau e descia. Ele subia e descia. E ele teve o sonho e entendeu que ele precisava ter um compromisso com Deus. Se você entender, igreja, que nós temos que ter um compromisso com Deus, ele diz que a peleja não é mais sua, a peleja é dele. Entenda que ali ele fez um voto com Deus. Toma cuidado, igreja, no seu desespero, na sua angústia, sem entendimento e sabedoria, você fazer um voto
que você não vai cumprir, igreja. Você vai criar um problema sério para a sua vida espiritual. Se você prometer, procura cumprir, igreja. Andar na integridade, fidelidade, um comprometimento com Deus. Seja obediente e não faça sacrifício, que a palavra significa rebeldia, igreja. Ele disse que naquela noite que ele colocou aquela pedra como travesseiro, ele disse para Deus, se ele voltasse para a sua casa, retornasse em paz com seu irmão, porque ele estava ameaçado de morte, porque Esaú, quando entendeu que ele tinha perdido a sua unção que Deus dado para ele, no sentido que ele tinha a bênção, a prosperidade, e ali ele perdeu para o irmão dele, e ele ficou revoltado, ele ficou furioso, ele não via a hora de pegar o seu irmão e esganar ele. A realidade é essa. Como ele era caçador, ele tinha um manuseio da espada irreconhecível, uma qualidade inexplicável. Imagina o que ele não ia fazer, igreja. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós prometemos e não temos a resiliência para poder cumprir, igreja. Aleluias. E ele descansou, ele fez o voto que daria o dízimo de tudo que passasse das suas mãos ao Senhor. Muitos não dão importância ao dízimo. Muitos não dão importância do que é necessário, o que precisamos fazer aqui para chamar a atenção de Deus. Temos que investir no ministério que Deus te deu, igreja. E aí, passou os dias, chegou a hora dele ir ao encontro. Pegou toda a sua família, os seus servos, e assim caminhou pelo deserto. Quando chegou no rio, e ele primeiro atravessou toda a sua família e os servos e voltou, porque ele tomou cuidado primeiro com a sua família. Tá entendendo, igreja? Nós temos que tomar muito cuidado. Ó, o bichinho aqui quer sair, o roeiro, tem um roeiro aqui, chama paçoca. Ó, aí ó, agora você não vai não, vai deitar lá bonitinho, obedece. Então, amado, ele preservou a sua família. A Bíblia diz que aquele que não busca pela sua família é o pior incrédulo, igreja. Para nós podermos chamar a atenção de Deus, nós temos que buscar esse Deus, que Ele vai nos dar toda a direção de que podemos para termos êxito, porque Ele tem pelejado por nós. E a Bíblia diz que assim procedeu. Quando veio Esaú, Jacó tinha preparado um presente e deu um presente para Esaú. Jacó, os dois irmãos se encontraram, porque o Senhor já tinha preparado o coração de Esaú para aceitar. O Senhor já quebrantou o coração dele. Está entendendo, igreja? Ele tinha preparado o coração de Esaú. Eu tenho esse cachorro aqui que ele pensa de cada meia hora ou menos ele quer sair para a rua. Eu adotei esse cachorro, mas ele tem o seu instinto de roeiro ainda. Mas ele sabe onde ele é bem cuidado, aí ele volta para comer, para descansar, né, paçoca? Então vai. Aí, ó, já recusou, já não quer. E aí Deus preparou, igreja. Talvez você está com medo de algo, está inseguro, ansioso, preocupado, mas Deus manda dizer que Ele tem poder, igreja, imensurável, imaginável. Tudo é possível ao que crê. Creia que você não está invocando um Deus homem, você está invocando o Altíssimo, o Criador do céu e da terra e do mar.
E tudo que existe veio da mão dele. Aquele que te criou, aquele que te chamou pelo teu nome. Entrega nele, para ele, como está escrito na Bíblia. Sejamos como o Monte Sião, igreja. Vamos confiar que Deus pode olhar no seu coração e ver, e perceber, e fazer aquela leitura que você realmente confia no Senhor. Você confia que Deus pode te levar para o céu? Você confia que Deus pode entrar na sua casa, no seu ente querido mais problemático, mais perturbado, mais oprimido, e o Senhor transformar ele como vale dos ossos secos, igreja, que estava sequíssimo, que não tenha valor para nada? Ele pode transformar tudo que você possa imaginar. Tudo que você colocar na mente, ele diz, nada é impossível para Deus. A Bíblia diz que ele desafiou Jeremias. Vá ao povo e me traga uma demanda que eu não possa resolver, solucionar. Hoje, não sei o horário que você está assistindo essa mensagem. Essa mensagem veio do céu, para mim e para você. Coloque ela em prática. Persevera, como Abraão perseverou mais de 20 anos para ter seu filho, que ele tanto sonhava. E Deus deu a ele não só um filho, Isaac, mas ele deu um povo. A fé dele era tão sobrenatural que ele se tornou o pai da fé. E Jesus Cristo é o consumador da fé. Ele realizou o sonho dele. Deus mandou ele olhar para sai fora da tenda, vai lá fora e olha para o céu. Conta para mim as estrelas. Ele foi e voltou. Senhor, é incontável. Não tem como eu. Ele falou, assim será a tua geração. Oh, aleluias. Como vale a pena, igreja, lutar com esse Deus. Como vale a pena perseverar na busca desse Deus. Se buscar-me-eis, me achareis. Está entendendo, igreja? E me deixarei ser achado de vós. Igreja, quando eu me converti no ano 2000, sabe, igreja, nunca mais deixei de servi-lo. Porque se você meditar na palavra e procurar conhecer os patriarcas, que são os grandes heróis da Bíblia, você vai ter sempre algo para te estimular a caminhar e a confiar. 25 anos para 26 praticamente, igreja, eu servindo a esse Deus, tenho inúmeras testemunhos, e eu tenho plena consciência, sem medo de errar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade não tem faltado nada, porque o que nos basta é a presença desse Deus. Oh, aleluia, está tão forte a presença de Deus aqui, igreja, você nem acredita. Eu creio que você acredita, porque a mensagem está tocando na tábua do seu coração. Tá que nem a faca que corta os dois lados, da medula até todo o sistema nervoso, ela vai cortando, igreja. A medula óssea, ela vai cortando, penetrando na sua alma. Aleluias. Assim, Jacó, igreja, prevaleceu. E depois que ele lutou, a Bíblia diz que ele venceu o anjo. Sabemos que o anjo, ele é invencível numa luta física,
Mas essa luta que Jacó se prevaleceu com o anjo significa uma luta de oração, igreja. Não importa o tempo, você acredita em todo momento. Ele venceu e conseguiu o que ele tanto desejava, a paz com o irmão dele, e assim o Senhor trocou o nome dele. Chama-se a partir de hoje Israel. É o povo de Deus, igreja. Creia, somente creia, que verás a glória de Deus. Não importa o tempo, persevera. Quando as coisas estiverem muito dificultosas, é o sinal que Deus está com você. Porque Ele vai te acrisolar, Ele vai te apertar, Ele vai te jogar no fogo como purifica o ouro. Igreja. Ele vai pegar aquela pedra bruta, como nós estávamos, né? Uma pedra bruta, pessoa arrogante, petulante, convencido. E aí ele vai te lapidando, ele vai te tirando as cracas, as castas, porque ele sabe que você tem valor. Aleluia! Nós temos valor para Jesus. Aquele sangue derramado na cruz, ele não foi em vão, igreja. E quando você se forma uma pedra brilhosa aos olhos de Deus, e você olha no espelho, como significa, você olha para você mesmo, naquela pedra que você foi lapidado, e aí você vê a tua imagem, aí Deus diz: agora você está pronto. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Está entendendo, bicho? Nada te atingirá. Mesmo que você venha beber algo envenenado, você não morrerá, igreja. Você tem que entender que nós saímos do corpo da matéria e vem para o mundo espiritual, onde Jesus habita e onde Ele quer nos levar. Que Deus possa te alcançar, que Deus possa te convencer, porque o único que convence, igreja, aprenda uma coisa: não é você, não é eu, não é o pastor, nem o bispo. Quem convence é o Espírito Santo. Saia dessa arrogância achando que você que ganhou aquela alma. Não, simplesmente você semeou. Quem colhe é o Espírito Santo, igreja. Entenda isso. Não dê a glória a si mesmo. Deixa a glória de Deus para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Nos ensina quando nós aceitamos ser admoestado por esse e por aquele que se mostra a nosso favor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igreja. Ele nos deixou o Consolador. Vamos deixar de ser redutivo e vamos olhar para o alto. Vamos olhar para aquele que nos convenceu do erro, de uma vida pecaminosa, e nos trouxe separado para Ele. E Ele nos fez semelhante à imagem dEle como um adorador. Ele quer habitar no nosso templo, que é chamado Templo do Espírito Santo. Que Deus possa te alcançar, que Deus possa te abençoar, que você possa mais se interessar pela obra de Deus, que Ele pode te formar, que você possa sair a fazer o trabalho, a obra de Deus, preparado no manuseio da palavra de Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração
para que você possa a cada dia mais ser discipulado, moldado por esse que tanto nos ama, que tanto nos leva às alturas, porque temos valor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Com carinho eu te peço, segue o Bispo no canal do YouTube, me ajuda para que o meu canal seja crescido, para que o nome de Deus venha ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também.